Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Karpov e Kasparov, uma das maiores rivalidades da história do xadrez. A gente vai ver esses gigantes em ação e essa que é considerada pelo próprio Garry Kasparov uma das suas maiores criações no xadrez, tá bom? Uma partida espetacular que a gente vai seguir agora aqui na nossa playlist das melhores partidas da história, né? Vale contextualizar que a gente tem alguns comentários aqui do próprio Garry Kasparov e também do Sam Copeland, mestre nacional dos Estados Unidos, tá bom? Antes eu tenho uma dica de ouro para você que quer entrar na área de tecnologia. Rafa, eu tô vendo essa história de inteligência artificial, programação, Python, tudo isso daí eu quero entrar nessa, eu quero trabalhar com isso, eu vi que tem muita oportunidade, eu gosto, como é que eu faço? A dica é a escola online Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Na Alura você vai aprender de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade. Tem professor, comunidade no Discord, tem até inteligência artificial para te ajudar nos estudos, Aluri. Como é que você faz? Você vai escolher uma das diversas formações que existem aqui na escola. Cada formação dessa é composta por uma trilha de cursos meticulosamente pensada por quem está no mercado de trabalho, e cada curso que você fizer é uma nova ferramenta que você aprende, é um novo certificado que vai para o seu currículo, e com isso você vai aumentando as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou de conseguir a sua tão sonhada promoção de carreira, né? Aqui no site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, ou utilizando também aqui o QR Code, você consegue saber mais e também conhecer os depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Alura, tá bom? Com quem já estuda aí na Alura. Quem sabe o próximo depoimento pode até ser o seu, tá bom? São histórias muito interessantes das mais diversas, né, situações de transição de carreira ou de migração, enfim, pessoas que eram... tem até atriz aqui que depois virou programadora e pode vir até às vezes professor da Alura depois, tá bom? Conheça aí os depoimentos, quem sabe o próximo pode ser o seu. E a boa notícia é que pra galerinha do canal Xadrez Brasil tem desconto na matrícula da Alura, tá bom? Utilizando o link que tá aqui na descrição do vídeo ou o QR Code aqui da tela. Beleza? Fica aí a dica de ouro e agora vamos pra partida, vamos lá. Anatoly Karpov tem as brancas e abre com o peão do rei. Garry Kasparov responde com a sua arma favorita, a siciliana. Cavalinho F3, E6 foi jogada, a variante francesa. D4 abrindo a siciliana, peão toma, cavalo C6 desenvolvendo uma peça. E aqui Karpov já havia tentado cavalo C3 no match. Aqui é a 16ª partida do match, a famosa 16ª. Cavalo C3 já havia sido tentado. Karpov segue com o cavalo em B5. Garry Kasparov joga com D6, evitando o cavalo indo lá para D6. C4 foi jogado, cavalo em F6, cavalo de 1 em C3. A6, tira esse cachorro daí, o cavalo volta e aqui a pancada. Garry Kasparov vai com a sua marca registrada nesse match, que é esse gambito, esse peão vindo para D5. O Karpov já havia jogado essa posição na partida anterior e aqui ele, mais uma vez, aceita esse desafio, toma o peão mesmo, coleta madeira, coloca no bolso, fica com um peão a mais. Kasparov joga com o cavalo aqui em B4, atacando o peão. E aqui Karpov já havia tentado o lance bispo C4 na partida anterior. Garry Kasparov veio com bispo G4 e ficou muito bem na partida. Portanto, Karpov tenta um novo approach aqui. Ele vai com o lance bispo em E2. Ok. Garry Kasparov segue com o lance bispo C5, um lance que parece fazer todo o sentido do mundo, desenvolvimento, prepara para rocar, ataque em F2. No entanto, aqui vale a pena comentar que nem o Karpov e nem o Kasparov se ligaram no melhor lance das brancas aqui. E na verdade o Geller, que era o segundo do Karpov, encontrou essa linha, mas não tinha contado pro Karpov. Olha que beleza de segundo. Imagina que legal, o seu assistente ali, o cara que estuda com você, descobriu um negócio pra falar, isso aqui não vai acontecer. Nem vou falar pra ele, né? Devia ter contado. Porque aqui o lance do Geller, que ele não contou pro Karpov, seria o lance bispo E3. Esse lance é muito bom. E isso não foi visto nem por Kasparov nem por Karpov. O ponto todo é que esse lance desvia a proteção do cavalo e as brancas seguiriam com dama em A4 aqui com cheque, recuperando o material, ficando com um peão a mais, ganhando um tempo porque esse bispo precisa ou voltar ou a dama precisa defender, que seja, e as brancas
parecem ter... E as pretas parecem não ter compensação pelo peão a menos. Esse é o ponto todo. Uma linha muito forte. No entanto, como diz o Garry Kasparov, o destino escolheu outro caminho. E, portanto, Karpov segue com o lance roque. Ok. Garry Kasparov também coloca o rei em segurança. Bispo em F3 faz a proteção, segura a rapadura. E aqui o Kasparov segue com o lance bispo em F5 e aqui bispo G5. O Karpov simplesmente segue desenvolvendo as suas peças. Afinal de contas, olha que situação interessante de observar. As brancas têm um peão a mais. Tem o desenvolvimento de todas as peças. Tem o rei em segurança. E o Kasparov fala que é exatamente esse o perigo, o impasse psicológico do Karpov que pode atrapalhar o Karpov nessa partida. Olha que coisa interessante. As palavras do Garry Kasparov. Ele fala aqui, pelo fato das brancas sentirem que tem um peão a mais e que as pretas não têm nenhuma compensação, as brancas começam a jogar de uma maneira mais suave, enquanto paradoxalmente as pretas que parecem não ter nenhum ataque eficaz aqui vão jogar com muita energia. Que situação que o Kasparov colocou aqui no tabuleiro, hein? Kasparov segue com o lance torre em E8, ganhando espaço. E aqui é muito difícil de encontrar o melhor lance das brancas, que seria o lance cavalo C4, que não foi jogado, com a ideia de tirar proveito da má posição do cavalo aqui do Garry Kasparov, que agora vai ser expulso. Por exemplo, aqui, esse lance ele exclama porque ele permitiria bispo D3, e aqui parece que as pretas vão ficar muito bem. No entanto, a genialidade desse lance está em continuar com um sacrifício de qualidade, por isso muito difícil para seres humanos encontrarem, né? E mesmo depois dessas trocas, então, depois de A3, colocando o cavalo numa má posição e centralizando a dama, as brancas têm compensação pela qualidade, tem um peão a mais, um peão passado, um par de bispos muito forte, a torre vai se juntar na partida em breve e por isso as brancas têm compensação e até vantagem nessa posição. É fácil de achar isso? É tão difícil que o Karpov não encontrou, né? Então é uma linha de computador aqui sugerida pelo Stockfish, ok? Mas aqui, para mostrar a dificuldade, né? Entre seres humanos, cara, nem o Karpov encontrou isso. Ele vai para um lance natural, que é dama D2, que conecta as torres. Mas agora, olha o que começa a acontecer. B5 foi jogado por Garry Kasparov, ganhando muito espaço. Torre de A em D1 e agora, meus amigos, olha essa pancada. Cavalo D3 jogado pelo Garry Kasparov, um cavalo que incomoda, essas torres não conseguem jogar, tem uma pressão em B2, deu a casa de B4 pro peão e o Karpov de repente agora tem que começar a evitar aqui o garfo. Mais uma vez, é possível aqui jogar um lance do tipo D6, talvez fosse a melhor opção para o Karpov nessa posição, abrindo um ataque descoberto para cima da torre. E, no entanto, aqui Garry Kasparov poderia seguir aqui com dama por D6. Pelo menos foi isso que o Garry Kasparov disse que jogaria contra D6, que ele viu isso durante a partida, jogaria essa continuação, sacrificando aqui a qualidade, permitindo as trocas, que loucura, né? E depois que o cavalo C2 fosse jogado para fugir do garfo, Garry Kasparov seguiria com o cavalo por B2 e ele disse que se sentiria muito bem nessa posição, no entanto, teria sido a melhor continuação para Karpov. E olha, ele não estava errado não. A engine diz que realmente essa linha dá chances para os dois lados. Uma linha bem dinâmica, bem difícil. As brancas têm uma qualidade a mais, mas as pretas têm o par de bispos, têm uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama. E não se sabe ao certo o que pode acontecer numa posição como essa. No entanto, Karpov aqui joga de uma maneira mais passiva. Não vai para o avanço do peão, joga com o cavalo aqui de A em B1. E aqui então o Garry Kasparov diz que se sente muito bem. Segue com H6, bispo atacado sai, B4, continua com a estratégia de restringir, de empurrar o Karpov para trás. Karpov joga agora com o cavalo em A4, no entanto o bispo vem para D6. E esse peão, aqui vale a pena comentar também o comentário aqui do Kasparov, né? Esse peão não só expulsa o cavalo, como ele restringiu esse outro aqui, né? Então é um lance que expulsa 2 cavalos no lance só, né? Limita 2 cavalos. Os dois ficaram na borda do tabuleiro. Bispo D6 foi jogado. E aqui o Kasparov diz que se sente muito bem nessa posição, porque as brancas estão ficando sem jogo. A partida seguiu com bispo G3 tentando trocar a peça, mas agora a torre C8 foi jogado e depois de B3
Um lance que parece que vai soltar as peças aqui agora para as brancas, vão conseguir, né, trazer aí as peças para o jogo. O Karpov continua tendo um peão a mais. No entanto, Garry Kasparov vai para um lance que parece antiposicional à primeira vista, mas que tem consequências de longo prazo profundas. Gênio. Por isso, talvez uma das grandes criações aqui de Garry Kasparov. G5 foi jogado. Um lance que parece comprometer a segurança do rei. No entanto, a gente vai ver o que tem por trás dessa ideia. Karpov segue trocando peça, ele tem um peão a mais, ele quer jogar um final. Notem que o lance cavalo B2 seria um erro nessa posição, porque depois de cavalo toma, dama toma, G4, uma das ideias de G5 era essa, seguido de torre C2, com vantagem decisiva aqui para Garry Kasparov. Portanto, meus amigos, né? Aqui decisiva a vantagem aqui. Portanto, a partida segue com bispo por D6, pelo Karpov, dama por D6 e aqui G3. Garry segue com cavalo D7, o bispo fica em segurança aqui na casa de G2. E aqui o Kasparov aponta que talvez a última chance do Karpov aqui fosse jogar cavalo B2. No entanto, talvez ele ficou com receio dessa linha com dama em F6, atacando o cavalo. E depois das trocas, por exemplo, aqui as pretas têm uma posição vantajosa, né? Aqui o cavalo tem poucas casas, a dama está atacada, o bispo está atacado. Não é fácil jogar essa posição. Na verdade, qualquer outro lance aqui, cavalo por F3, seguido... Bom, aqui eu pendurei a dama desnecessariamente, né? Calma aí, Rafa. Também não estraga a partida dos caras, né? Eu e minhas penduradas laterais de dama, né? Aqui, o que outra coisa poderia ser jogada? Também tá difícil aqui de achar um lance, né? Dama em E4... Cara, perdeu a dama aqui, a verdade é essa. A verdade é que realmente a posição, ela ganha a dama, né? Não tem o que fazer aqui. Que curioso isso, né? Qualquer lance aqui vai levar um duplo de cavalo... E realmente não tem como salvar a dama aqui nessa posição. Que loucura, por isso que eu pendurei mesmo. No entanto, por que o Kasparov falou que então esse era o melhor lance? Cavalo B2, você vai perder a dama. Ué, dama em F6. No entanto, o melhor lance não é cavalo por D3. E sim a linha aqui do Kasparov, que diz que aqui teria cavalo C4. Aqui as brancas se salvariam com o cavalo C4, porque depois aqui de cavalo indo para E5, o cavalo toma e torre toma, e as brancas podem jogar, apesar de ser mais difícil aqui jogar de brancas, as brancas ainda podem tentar um A3 ou alguma outra coisa, e realmente o Kasparov falou a coisa certa, o Stockfish ainda não está dando vantagem decisiva para o Kasparov aqui. Então sim, o Karpov deveria ter jogado o lance cavalo B2, mas não com a ideia de jogar cavalo por cavalo, e sim com a ideia de vir com o cavalo para C4. Difícil, né? E aí o cavalo voltou para o jogo. Muito difícil. Mas o Karpov jogou um lance natural. E agora, meus amigos, olhem o que vai acontecer. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi no xadrez. Dama em F6 foi jogado. E a gente tá no meio jogo, tem peça pra caramba no tabuleiro. E o Karpov simplesmente não tem mais lance. O cavalo não pode mais jogar em B2, a casa de B2 está controlada. As torres não podem jogar por causa do cavalo. A dama não pode jogar por causa do cavalo. Vocês já viram um cavalo parar 3 peças? Vocês já viram um cavalo parar uma dama e 2 torres? Olha a força desse cavalo. É um negócio impressionante que o Kasparov está fazendo nessa partida. Ele conseguiu paralisar Karpov. Paralisar completamente. Essa imagem, essa posição, ela é simplesmente de arrepiar. A partida segue com o lance A3, o Karpov quer soltar o jogo, A5 vai repor o peão. Peão toma, peão toma. Os problemas continuam existindo. Karpov começa a gastar todo o tempo do relógio para tentar achar um lance, ele faz o triste dama em A2, uma dama se escondendo atrás de um peão. Bispo G6 foi jogado, Garry Kasparov tem todo o tempo do mundo para melhorar a atividade das suas peças. D6 foi jogado, G4 vai selando a posição. Aqui... é realmente um exemplo de dominação completa, né? G4, assim, as brancas não tem mais nada o que fazer. Que profundidade que teve aquele G5, né? G4. A partida seguiu com dama D2, o Karpov já não tem mais lance. Rei G7, melhora a posição do rei um pouquinho. F3 tenta soltar o jogo, mas agora cai o peão de D6. Karpov joga com F por G4, dama D4, vem com cheque, o rei vai para H1. E agora esse cavalo, bora jogar. Cavalo F6 foi jogado. Torre em F4, Karpov consegue esboçar um contra-jogo. No entanto, aqui cavalo em E4 faz o bloqueio. Aqui traz mais uma peça com ataques em F2. E aqui a gente vê
uma sequência muito legal. Esse lance aqui, ele exclama 1000, né? Se eu pudesse exclamar 1000 aqui, porque esse lance aqui agora cortou a conexão do bispo com o cavalo. O Kasparov estava indo tão bem, mas agora pendurou. Nada disso. Vamos ver a sequência do Kaspa. Dama por D3 foi jogado. Mas agora cavalo em F2. Esse lance ataca todo mundo. Dá um ataque descoberto para cima da dama. Que massacre aqui de Garry Kasparov. Que ataque. Torre por F2 foi jogado. Bispo toma, mas pelo menos torre de F agora em D2. Pode dar alguma esperança para o Karpov, porque ele vai capturar esse bispo. Duas torres aqui equivalem a essas duas torres, mas então o Karpov vai ter 3 peças por uma dama. Razoável e um peão a mais. Isso parece bom. No entanto, parece aqui que as brancas estão bem, mas Garry Kasparov mostra que não. Segue com o lance dama em E3, permitindo torre por bispo. E aqui em termos materiais, como a gente pode ver aqui, o Karpov está até um pouquinho melhor, né? Em termos materiais, 3 peças por uma dama. No entanto, Kasparov tem uma posição avassaladora. Segue com o lance torre C1, meus amigos. Que combinação do Kasparov, né? Que desfecho, né? É realmente inacreditável. Aqui você não pode capturar por conta de torre por D1. Né? Aqui teria que voltar o bispo e aqui simplesmente torre por E3. E aqui as pretas têm uma posição vencedora. O bispo está atacado, o cavalo está atacado. Good game, né? O que o computador manda tomar o peão? Para com isso. Toma o cavalo aqui e já tem uma posição vencedora, né? Par de torres contra cavalo e bispo, uma posição completamente vencedora. Por isso, Karpov segue com o lance cavalo B2, cara, tentando se proteger de toda maneira. A torre está protegendo o cavalo está protegendo as duas torres. Que situação! Garry Kasparov segue com mais uma pancada. Dama em F2 exclama. Um lance que não é só atacando o cavalo, na verdade ele está dando suporte para a torre E1. Por exemplo, aqui se torre por C1, simplesmente torre em E1 vai para mate. Porque torre toma, dama toma, bispo cobre, dama mate. Uou! Por isso, meus amigos, que lance dama em F2. Karpov segue tentando alguma coisa, joga o lance cavalo D2, essa torre ainda está protegida pelo cavalo. E agora esse lance controla um pouco mais a casa de F1. Kasparov segue com torre toma, cavalo toma, forçado. Mas agora torrinha 1 com cheque. E nessa posição, meus amigos, Anatolia Karpov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Meus amigos, dizem que foi doloroso aqui assistir essa partida, os torcedores do Karpov, porque ele tinha um peão a mais, uma posição sólida, um desenvolvimento completo e de repente tudo caiu por água abaixo, aparentemente sem nenhuma explicação. Uma partida genial de Garry Kasparov. E aqui abandonou porque está levando mate, né? Aqui uma possível continuação seria a volta do cavalo. Mas simplesmente torre toma. Seguido de dama cheque mate. Seguiria na partida. Uma obra-prima do Kasparov. Vamos ver a precisão aqui que aconteceu nessa partida, né? Vamos ver se a gente tem aqui o relatório. Meu pai, 97,4% de precisão para Garry Kasparov, né? Uma partida assim absolutamente perfeita, não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nada, né? Que máquina que é Garry Kasparov. E aqui com direito a lance brilhante, esse lance bonito mesmo, né? Torre C1, essa confusão aqui, esse ataque infinito aqui do Garry, uma coisa maravilhosa, né? E para finalizar o vídeo eu quero agradecer vocês que estão apoiando aqui o canal. Recentemente eu fiz uma alteração no AdSense aqui do canal e eu perdi a monetização. Eu fiz um procedimento errado e de repente o canal desmonetizou. Uma situação que eu estou tentando resolver com o YouTube, mas que pode levar até 32 dias para ser resolvido. Nesse meio termo, muitos de vocês estão ajudando. Eu quero agradecer aqui de coração a ajuda de vocês, porque está sendo fundamental nessa fase, tá bom? Sem receita, né? Sem monetização do canal. Quero agradecer quem quiser saber mais como pode apoiar o canal. Aqui na descrição do vídeo tem as formas de apoiar. E quero agradecer agora um por um aqui. Já tenho agradecido todos os dias os apoiadores do dia, né? E no último dia quero agradecer aqui Diego Prates, João Pereira, Luian Leone, o Marco Antônio, Otto Manuel, o Rodrigo Amado, Rodrigo Diniz, Rodrigo Silva, Ronaldo Rodrigues, Thales Hernani,
Thiago Nonemacher e também Wendel Tufano. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pela ajuda aqui nessa fase difícil do canal Xadrez Brasil, esses 32 dias aí que a gente fica torcendo para serem resolvidos. Estou em contato com o pessoal do YouTube, talvez se resolva antes. Se resolver antes, eu aviso vocês, tá bom? E durante esse período a ajuda de vocês está sendo fundamental. Meu muito obrigado de coração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!